Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Hoje trago para vocês uma nova palavra que Deus colocou em meu coração para conversar com vocês, pregar para vocês a respeito desse assunto muito importante, né? Sobre os pecados de todos os seres humanos. Para abrir o nosso conhecimento e a gente enxergar melhor o que Deus quer falar conosco de igual para igual, né? Porque Deus, Ele quer o melhor para nós. Então Ele usa diversas pessoas para nos abrir o conhecimento da nossa mente, do nosso coração, para entender o que Ele realmente quer que nós façamos na nossa vida com relação aos seus ensinamentos e mandamentos, né? Mas antes peço a vocês para darem like, compartilhar este vídeo, ative também o sininho de notificações e também se inscrevam no canal para poder o canal crescer e levar a palavra de Deus para muitas pessoas por aí afora. E hoje trago para vocês o livro de Romanos, capítulo 3, versículo do 9 ao 20. Romanos 3, versículo do 9 ao 20. Então, leiamos, por favor. Todos os homens estão debaixo do pecado. Porque somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente se fizerem inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua trata enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia da maldição e amargura. Teus pés são ligeiros para derramar o sangue, seus caminhos a destruição e miséria. Não conhecer o caminho de paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz está debaixo da lei. O diz que para toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, aqui diz o seguinte, que todos os homens, né, que hoje residem na terra, todos nós somos pecadores. E não haverá justificativa pelos atos de maldade, de coisas ruins, se fizermos o mal perante a Deus. Deus cobrará de igual para igual. Ou seja, para Deus não existe nem pecado nem pecadinho. É um pecado só e tem o mesmo rigor para ser cumprido diante da lei do Senhor. Ele cobrará da mesma maneira, igualmente, porque Deus é um Deus justo, não é um Deus injusto. O homem, ele muitas das vezes é juiz, então ele julga os outros homens, né? Mas eles julgam errado. Muitas pessoas inocentes são condenadas, né? Como vocês podem ver aí no mundo afora, mas Deus não. Deus, ele faz um julgamento perfeito e justo. Ele cobra por igual a todos. O pecado para Deus significa o mesmo pecado. Não tem pecado maior nem menor, é tudo igualado, porque não deixa de ser pecado, continua a ser pecado. Então nós devemos ter muita atenção com relação a isso, porque ele quer dizer o seguinte, que muitos homens, infelizmente, esqueceram-se das leis do Senhor, não temem a Ele. E esses homens fazem muitas maldades, esses homens são muito egoístas, uns matam os outros, violam os outros, ou seja, são perversos. Então, serão cobrados mediante as obras más que fazem aqui na terra. Mas nós devemos aprender disso o seguinte, que devemos buscar o caminho correto perante a Deus, ou seja, o caminho da santidade. É claro e evidente que ninguém é santo. Eu digo santidade em relação a vivermos, mesmo apesar de sermos pecadores, fazer o melhor para com o nosso próximo, fazer o melhor para sermos seres humanos melhores, para com certeza tentarmos
viver mediante as leis de Deus, porque Deus ele cobrará tudo o que nós fazemos, ou seja de bom ou seja de mal. Então devemos prestar atenção nos seus mandamentos e ter muito cuidado com isso. Devemos, antes de fazer alguma coisa de errado, pensar: será que Deus está aprovando isso que eu vou fazer? Devemos primeiramente buscar a orientação de Deus, de Jesus Cristo, para não errarmos, não pecarmos contra Deus, porque isso é muito perigoso, porque nós sabemos que podemos pagar um alto preço por isso, até mesmo com a nossa vida. Muitas pessoas aí fora estão sofrendo por pura rebeldia, por teimosia, por não observarem nem acatarem os mandamentos que o Senhor deixou na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Porque Deus, ele deixou tudo escrito para não ter confusão mental, ou seja, para o homem não se enganar, não se iludir. Ele já deixou tudo o que ele quer de cada um de nós, que nós façamos o melhor, façamos o bem, evitemos o pecado, porque o pecado nos leva à maldição, nos leva à morte. Então o preço a pagar é muito alto, então devemos ter cuidado com isso. Não devemos buscar fazer o mal, mas sempre o bem. E se você não pode ajudar, mas também não atrapalhe. Ajude o ser humano, o seu próximo, orientando, de alguma forma, dando uma palavra de conforto, falando sobre Deus, falando sobre a criação do Senhor e o que Deus fará agora na vinda dele, porque ele está voltando e nós temos que prestar atenção nisso. Temos que estar prontos, preparados para a vinda de Jesus, porque está bem perto. As evidências estão aí, os sinais já foram todos vistos por nós. Muitas pessoas não estão nem aí e outros estão entendendo, mas não querem fazer o certo. Tomem cuidado com isso, porque quando Jesus voltar, ele pegará todo mundo de surpresa e só levará com ele os seus escolhidos, as pessoas que realmente quiseram compromisso com ele e com o reino dele, de Deus. Agora, vamos encurvar nossas cabeças e fazer a oração do Pai Nosso, em reverência ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos a todos que nós temos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, as honras e todas as glórias. Amém. Então vamos fazer o possível, e até mesmo quase o impossível, para agradar a Deus. Vamos levar o seu nome para as pessoas, falar do seu reino, das suas boas novas, ou seja, das suas boas notícias, porque Deus tem o melhor para nós. Deus nos dará tudo que nós não temos hoje em dia, que é a plena e completa felicidade, porque hoje em dia as pessoas vivem apenas de momentos felizes, mas a felicidade eterna e plena não existe, não neste mundo, mas no mundo que Jesus nos dará de presente, nós teremos isso eternamente e plenamente, porque aí não terá mais maldade, não terá mais mortandade, não terá mais violação dos nossos direitos, seremos respeitados, porque todos pensarão de uma só forma, crendo num só Deus, adorando um só Deus, que é o nosso Jesus Cristo, Senhor e Messias. Então, nós teremos assim realizado a nossa felicidade completa na presença de Jesus, porque isso é ser feliz, você estar na presença do Senhor, livre de todo o mal, livre de pessoas maldosas. Agora, devemos também prestar atenção numa coisa muito importante, que Deus falou, que jamais devemos apontar o dedo para ninguém, nem julgar ninguém, o nosso próximo. Se a pessoa estiver fazendo alguma coisa que você considere que é errado, mas mesmo assim você não o julgue, se puder, ajude, dê um conselho, converse, mas sem ofensas, sem irritabilidade, buscando ajudar com amor, com paciência e carinho. Porque Jesus, quando veio aqui na Terra, ele ajudou a todos, ele não fez acepção de pessoas. Então devemos também ajudar a nosso próximo, até mesmo com a palavra que está na Bíblia.
E isso pode, de repente, até mesmo fazer uma grande mudança na vida da pessoa. Quem sabe, né? Isso é muito importante. Não podemos nos calar. Vamos falar de Jesus para todos, todas as pessoas. E agora me despeço de vocês com essa mensagem abençoada. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e os seus entes queridos. Fiquem na presença de Jesus. Um beijo a todos.